falar com o Nacélio Maia, que ontem já tinha comentado com a gente aqui a respeito das pesquisas, das intenções de voto. Ele já dizia, já fez uma previsão que até novembro o Bolsonaro estaria preso. Já está muito perto disso. Coloca o Nacélio na tela para a gente, porque tornozeleira eletrônica já é uma prisão domiciliar. Meu irmão Nacélio Maia, como é que você acompanhou essa notícia nas primeiras horas do dia? O Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, mandando fazer buscas na casa do Bolsonaro, Nacélio, só para a gente esclarecer para o pessoal de casa, essa ação não tem a ver com o tal do golpe, né, Nacélio? Aí já é outra coisa. É isso, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Rony. Eu não sei o tempo que eu tenho, mas se tiver um tempo minimamente interessante, eu posso fazer aqui uma avaliação bem técnica, bem tranquila, para a gente entender, porque essas medidas cautelares, como você perguntou, que foram impostas ao ex-presidente, envolvem várias dimensões. Uma dimensão jurídica, dimensões institucionais, políticas, sociais. E eu andei estudando, Rony, a avaliação de alguns juristas confiáveis e isentos. Eu costumo acompanhá-los. E aí nós vamos ver aqui algumas percepções. Ponto primeiro, ponto 1. Com relação à legalidade e à fundamentação jurídica. Rony, essas medidas cautelares, elas são legais e são legítimas. É bom que a gente diga isso. Especialmente porque elas foram respaldadas pela provocação da Polícia Federal e do Ministério Público. O STF não age à luz do seu bel prazer. Ele precisa ser provocado para agir. Então, essas ações foram mobilizadas, incentivadas por denúncias da Polícia Federal e do Ministério Público, que é uma condição fundamental no sistema penal, quando se acusa alguém, que é adotado aqui no Brasil desde a Constituição de 1988. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes ele não agiu de ofício, por vontade própria, por iniciativa própria. Ele reagiu a concretos de investigação. Então, assim, essa exigência de provocação, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, confere a legitimidade procedimental dessa decisão. Porque, Rony, se há indícios de que o investigado possa, por exemplo, obstruir a justiça ou evadir-se, fugir, as medidas cautelares não são apenas legais, elas são exigíveis. São recomendadas como proporcionais e preventivas, conforme a gente vê no artigo 319 do Código Processual Penal aqui no Brasil. Essa tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com outros investigados, a restrição de redes sociais, eu diria que aí são menos gravosas, têm menos gravidade do que a prisão preventiva, o que está em consonância com o princípio da intervenção mínima do direito penal. Então, até aqui, tudo legal, não tem nada de ilegal. Vou já fazer essas observações. Outra coisa, com relação a indícios de preparação de fuga. Ora, o refúgio temporário de Bolsonaro naquela embaixada lá na Hungria, não sei se você se lembra, Ron, já era um indício. E qualquer coisa ele não aceitaria. Ele se esconde, ele foge, ele vai para onde. Seja a virada do ano, nos Estados Unidos, já foi outro indício. O vídeo recente, em que ele nega a intenção de fuga, atitude que pode ser interpretada como mecanismo de negação antecipada, é outro indício. A carta de apoio do Trump, que, segundo o jurista, esses juristas que eu confio, aponta para essas articulações internacionais do campo da retórica e da perseguição política, tudo isso é indício. Então, em termos jurídicos, esses indícios concretos, eles são suficientes para a aplicação dessas cautelares. E não se exige prova plena para isso. Só elementos consistentes desse risco processual, que é o que os advogados estão aqui falando. Eu estou aqui assistindo algumas interpretações, e eles estão sempre falando desse risco processual. Então, ainda que se critique o uso de interpretações subjetivas, o conjunto desses fatos cria uma narrativa plausível e juridicamente sustentável que realmente denota o risco de fuga. Então, tem ainda o papel das instituições,
Rony, há uma posição reiterada de que o Alexandre de Moraes age dentro da sua competência como relator do caso do Supremo Tribunal Federal digamos, com a força inadequada, né, com autoritarismo. Para mim, isso cai por terra, porque esse ponto é essencial para afastar essas alegações de autoritarismo e de abuso de autoridade. Ora, o STF, e especialmente o ministro Moraes, têm sido constantemente acusados por opositores de Bolsonaro de judicializar a política. Agora, nós temos que ver que em cadeia institucional, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, chegando no Supremo Tribunal Federal, essa cadeia fortalece a percepção de legalidade e do devido processo legal para uma tomada de decisão dessas. Então, quais são as consequências que isso pode acarretar? Por exemplo, essa medida da tornozeleira, das restrições de redes sociais, podem até ser exploradas aí pelo bolsonarismo como perseguição, que vai alimentar essas narrativas populistas, de vitimização. Agora, o Estado Democrático de Direito não pode se omitir diante de riscos apenas por temer essas reações políticas, desde que haja provas ou fundamentação legal, tem que se aplicar a lei. Agora, para finalizar, Rony, o Bolsonaro cometeu muitos crimes, meu amigo e queridos ouvintes, ao longo da sua vida pública e especialmente quando ele foi presidente. Eu penso que ele achou que o fato de ser presidente, ele podia tudo. Alguém poderia ter chegado perto dele e dito para ele assim: olha, Bolsonaro, você é só presidente do Brasil, você não é dono do Brasil. E ele quebrou todos os marcos civilizatórios. Ele agrediu violentamente os valores mais essenciais de uma sociedade saudável. De uma hora para outra, é como se a gente vivesse num país, Rony, que o crime está banalizado. Todo mundo pode cometer crime. É como se a gente estivesse dando um salvo-conduto para práticas delituosas. Então, ele está sendo acusado de organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, conforme o artigo 359 do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no artigo 359 do Código Penal, dano qualificado ao patrimônio público, deteriorização do patrimônio tombado, do patrimônio público, e ataque aos três poderes, com responsabilização também por omissão e incitação de apoiadores. Então, embora o processo no STF se refira especificamente à trama golpista, nós temos que ver que o Bolsonaro também enfrenta várias investigações, por exemplo, incitação ao crime e injúria por declarações contra a Maria do Rosário. Lembra desse apologia ao estupro, a ofensa à honra? Isso é um absurdo. O Bolsonaro cometeu esse crime. Ele, na verdade, ele é um criador de provas contra ele mesmo o tempo todo. Quando ele fala, ele se acusa. Acusações apresentadas pela CPI da Covid-19, por exemplo, como crimes como a epidemia, o resultado de muitas mortes, falsificação de documentos, prevaricação, incitação à violência. Mas é muita coisa, é muita coisa. E o Ministério Público está apurando tudo isso. Então, Rony, eu termino dizendo que se eu fosse um juiz, eu deixaria esse processo transcorrer sem os eventos de hoje. Se eu fosse um juiz, deixa rolar. Tem o risco dele fugir. Que fuja, porque se ele fugir, ele está dizendo assim: eu sou culpado. Então, controla, não devolve passaporte, toma os cuidados devidos, mas segue o fluxo do processo. Eu não faria essa ação de hoje, sabe? Porque isso eliminaria narrativas e justificativas até o fim do processo, até o fim do julgamento, para depois aplicar a pena e a prisão, que certamente vai acontecer. Eu estava apontando para outubro ou novembro, mas pode ser até que seja antes, porque ele mesmo continua produzindo provas contra ele. Ele e o filho lá nos Estados Unidos. Então, Rony, a direita brasileira merece um representante mais legítimo. As bandeiras da direita são legítimas, são muito legítimas. Agora, esse populismo extremado, essa extrema-direita, que o Bolsonaro é o maior apêndice dela no Brasil, que o Trump é o maior nome dela nos Estados Unidos, talvez no mundo, essa extrema-direita populista, ela não respeita leis,
não respeita instituições, precisa realmente ser coibido para o bem de todos, para o bem das pessoas, para o bem dos países envolvidos. Não dá para a gente viver numa banalização das leis desse jeito. Esse pessoal acha que pode tudo e alguém tem que frear. E eu acho que o Brasil está dando uma aula de civilidade, de justiça, de poderes independentes aos Estados Unidos. Porque é o que o Trump fez lá. Se fosse aqui, ele estaria preso. Então, o Brasil está dando aula nesse aspecto. Eu até estava vendo a opinião de juristas americanos, dizendo assim, as crianças americanas precisariam estudar nas escolas americanas o valor da justiça brasileira, para dar valor e importância à democracia. Porque o que foi feito na maior democracia do mundo foi um banimento, uma banalização da democracia. Então, esse pessoal acha que pode tudo. Então, Roner, eu acho que a justiça brasileira, os poderes independentes, a firmeza, nós podemos pagar um preço ilegal, ilícito e injusto, que são essas tarifas absurdas. Mas o Brasil não pode agir de outra forma. Essa invasão criminosa, absurda, cruel e covarde, a nossa soberania, ou seja, de um império que acha que manda no mundo, não pode. O Brasil tem que fazer isso mesmo. E não tem como ser diferente. Então, Roner, eu entendo que todos esses crimes estão aí. Provas robustas, provas documentais, provas dos instrumentos de tecnologia, WhatsApp, e-mails, e provas testemunhais das relações familiares. É muita prova. Não tem como você, por exemplo, invalidar esse conjunto musculoso de provas. Então, ele agora que se defende, que, ao ser condenado, pague pela sua enorme coleção de crimes, para que as pessoas e os políticos temam a justiça, como o Bolsonaro pediu nesses anos todos. Meu irmão Nacélio, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente vai seguir acompanhando aí os próximos passos, porque essa novela, que é uma novela que ninguém queria estar assistindo, parece que ainda vai ter muitos capítulos, né, meu irmão? Pode ter certeza, Ronald. É só o começo, infelizmente. Eu queria que passasse logo, que a gente entrasse num modelo de disputa política racional, de disputa política saudável, de respeito às diferenças, mas essa extrema-direita esquece. Ela, além de não olhar para pobre, não está nem aí para pobre, essa extrema-direita, ela não respeita marcos civilizatórios, ela não respeita as pessoas, e ela agride, ela banaliza as leis e a justiça. Precisa ser realmente coibido. Abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Boa noite a você e a sua audiência. Tá aí o Nacélio Maia comentando essa busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a partir de hoje está usando tornozeleira eletrônica. É um processo, é uma nova investigação movida pelo STF, também pela PGR, a respeito das falas de Bolsonaro sobre a taxação do governo de Donald Trump aos produtos brasileiros. Como ele disse que se desse o passaporte, ele ia lá negociar e tal, parecendo assim que seria uma troca. Então, o Supremo Tribunal Federal, a PGR, entendeu que ele estava fazendo uma espécie de pressão e que isso só seria resolvido se ele recebesse anistia. Então, resolveram iniciar essa nova investigação e, por isso, a casa do presidente Bolsonaro foi feita buscas e também na sede do PL, né, que é o partido dele em Brasília, e agora ele está usando uma tornozeleira. Ele mesmo falou na reportagem que você acompanhou aqui no jornal, que está restrito a ficar em Brasília, de noite não pode sair de casa e também não pode sair no final de semana. Não pode acessar as redes sociais e não pode falar com outras pessoas investigadas ou embaixadores dos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, e muito menos com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e também está envolvido nessa narrativa aí de que o presidente Donald Trump está colocando essa taxação para ver se a justiça brasileira dá uma anistia para as pessoas envolvidas lá na tentativa de golpe do 8 de janeiro.